Gente, sejam bem-vindos a essa sessão da Eclesia 2021 e o tema hoje vai ser morte e tecnologia. E para esse tema tão interessante, né, tão pensado por filósofos, teólogos e todas as áreas do conhecimento e da vida, nós temos uma convidada muito especial, a Cláudia Oliveira. Ela é enfermeira, estudante de psicologia e tem uma especialidade muito interessante aí. Ela vai nos ajudar a pensar hoje um pouquinho sobre essa questão da morte, da tecnologia. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui na Eclesia 2021. Eu é quem agradeço o convite e estou muito feliz em poder participar e em poder estar divulgando essa área que ainda é um pouco desconhecida. Né? Nós temos alguns movimentos de algumas pessoas já falando bastante, mas ainda assim, dentro de um cenário geral, a gente pode considerar que é pequeno número, né, de pessoas que fazem ou falam sobre tanatologia e até que conhecem o que vem a ser essa ciência. Né? Então, como você bem falou, eu sou enfermeira tanatóloga, né? É aquela que estuda a morte e o morrer, isso que é a tanatologia, é a ciência que estuda a morte e o seu processo, né, de morrer. Né? Olha aí, gente, olha que oportunidade você tem, né? Essa reflexão sobre morte e tecnologia. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aí no comentário, depois nós vamos tentar responder para você. Cláudia, antes de entrar realmente assim na área, a gente queria conhecer você, um pouquinho de você, né? Pois não, vamos Fale lá. um pouquinho aí da Cláudia Oliveira. Quem é a Cláudia? Aonde você está, né? Nós já sabemos que você é uma enfermeira com especialização muito especial, né? Num momento muito interessante da nossa vida, né? Nascer é espetacular, mas terminar a vida também precisa ser algo que precisa ter uma visão carinhosa, né? Nesse aspecto. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre você, Cláudia. Nossa, Cláudia é uma mulher que é filha, que é tia, que é sobrinha, que é mãe e que adora a vida, encantada pela vida, sou encantada pela vida, pela natureza, pelo mar, por livros, por música. Adoro frutas, gosto de pisar na grama, pisar na areia. Essa é a Cláudia Oliveira. Essa Que mulher legal, seja encantada bem-vinda, pela Cláudia. vida e pela morte. Muito bom, muito bom, muito bom. Você está estudando psicologia, né? Mas a sua formação primeira foi enfermagem, é isso? Exatamente. Eu sou enfermeira já há 14 anos, né? Atuei em assistência, atuei em docência. No momento estou como cuidadora, uma arte que eu gosto muito de desempenhar, mas também delicada, porque no momento eu sou cuidadora de 2 tias, né? Então, além de profissional, eu também sou familiar. Né? Então, tem todo um olhar diferenciado e papéis em que você precisa ter muito bem definido quando é que é a sobrinha, quando é que é a enfermeira. Né? Então, E de vez em quando é a sobrinha enfermeira, né? De vez em quando é as duas coisas, e como elas costumam me chamar de mãe, né? Porque agora os papéis se invertem, são tias já idosas e que me cuidaram muito. Uma delas são gêmeas, uma delas me deu o primeiro banho. Quando eu nasci, quem me deu o primeiro banho foi tia Valda. Né? Então, hoje eu vejo que não é só uma missão, é um privilégio poder cuidar de quem cuidou de mim. Né? Legal, que legal. Muito bom, muito bom. E me fala, você, dentro da enfermagem, você escolheu uma especialidade que não é muito comum, né? Você começou a falar, até cortei você porque eu queria explorar isso aí. Me fala um pouquinho como é que você foi para essa área, né? O que despertou você e como foi esse processo mesmo, né? De começar a estudar a questão da morte. Bom, eu digo que a morte me escolheu, não fui eu que escolhi a morte, ela que me escolheu. Hoje eu tenho muita noção de que eu fui chamada para trabalhar com isso desde criança, desde muito cedo, porque essa temática da finitude, da morte em casa, nunca foi tabu.
né? A gente sempre conversou, por mais que minha mãe tivesse um pouquinho mais de resistência, mas a gente ainda conversava muito sobre a morte em casa. E eu estou até escrevendo um livro sobre isso, né? Em que eu conto minhas experiências com a morte, mas no sentido de aprendizado. Quem me descortinou esse universo de uma forma real, mas não temida, foram os meus avós, por parte de mãe. Né? Então, respectivamente, com 8 e 11 anos, mais ou menos, tanto o avô quanto a avó, nós conversávamos sobre. E a minha avó, ela, numa das conversas entre chá e biscoito de queijo que ela fazia, ela me chamou para mostrar a roupa que ela já tinha preparado para o velório e o sepultamento dela. Ela falou: eu quero ser enterrada com esta roupa, o meu local no cemitério já está pago, o meu caixão já está comprado e eu já paguei a conta na mercearia. Eu deixei Uau! tudo pronto. E deixei um dinheirinho reservado, que se por um acaso necessitar, já está lá, ninguém precisa se preocupar, já tem onde pegar e tal. Então, assim, eu cresci entendendo que a morte fazia parte da vida. Por mais que ela trouxesse dor, pela perda e tudo mais, mas era algo que fazia parte. Não tinha como fugir. Uhum. E quando eu fui para faculdade, eu me deparei com uma situação em que as pessoas não estavam preparadas para lidar com a morte, e isso me assustou. Quando eu Uhum. presenciei, né, a primeira morte do meu primeiro paciente, eu vi a equipe se desabar, sabe? E eu falei: gente, mas como assim? Uhum. Na época eu já estudava enfermagem. E só que o que mais me chamou a atenção, além não foi um despreparo, mas eu vi o desespero, que realmente foi o que aconteceu, da equipe, né, de saúde que estava atendendo aquele paciente, foi um certo, que hoje eu vejo que era uma ferramenta de proteção, né, para si. O médico chegou Uhum. e dizer assim: ah, Claudinha, bateu no meu ombro, né, falou: é a sua primeira morte? Fica tranquila, você vai se acostumar, porque muitas vão acontecer ainda e você vai se acostumar com isso. E eu Uau! comigo, eu não quero me acostumar com isso, Uhum. né? Que E eu palavra pedi, animadora, né? sim, exatamente, né? E eu pedi para a enfermeira responsável do plantão se eu podia acompanhar a equipe de técnicos de enfermagem no preparo do corpo. Uhum. Se usava, ainda se usa em algumas vezes, uma palavra que eu não gosto, que é fazer o pacote, né? Uau! E o que eu presenciei eu não gostei. Eu falei: não, quanto enfermeira, a minha equipe não vai fazer isso que está acontecendo aqui. Né, de Uhum. brincadeiras, de um certo descaso. Eu falei: não, eu vi ali, para mim era uma pessoa, ainda que Uhum. morta, uma pessoa, que Uhum. tinha suas histórias de vida, que teve seus medos, que estava deixando pessoas que gostavam, estavam sentindo a sua falta, né, iam sentir muito a sua ausência e que merecia ser respeitado, mesmo no momento em que estava sendo preparado para ser entregue para a família. Então, com esse meu primeiro contato com estudante de enfermagem, eu falei: não, quero ser uma enfermeira diferente. E Você eu não entendeu ali, sabia. então, que aquele momento seria um momento sagrado, né, um momento Sim, especial, que deveria ser tratado de forma especial e não banalizado. exatamente. É como eu enxerguei e enxergo até hoje. Porque o que, que eu falo? Na hora que a gente recebe uma criança quando nasce, Uhum. é aquela festa. Não estou dizendo que a gente Sim. vai festejar quando alguém morre, não é isso. Mas há todo um preparo. Você, por mais que a gente faça um parto humanizado hoje em dia, né, resgatando essa questão do parto humanizado, em casa ou ainda que seja no hospital, que a criança nasce do jeito que nasce, já vai logo para o colo da mãe, aquela coisa toda, perfeito, maravilhoso. Mas depois, quando a mãe está no quarto, seja na sua casa ou no hospital, essa criança ela é preparada, ela é, né, toda limpinha, Uhum. e é vestida e é entregue para essa família. Sim, é Por verdade. que não fazer isso com aquele que deixou de respirar? Só porque ele morreu? Então eu vou entregar de qualquer jeito? Ou eu vou brincar, fazer alguma piada? Não, ainda continua sendo uma pessoa e merece respeito. E é como você falou, eu vejo como um momento sagrado, né? E hoje eu não estou dentro do hospital, diretamente, né? Acompanho pacientes quando me chamam para poder fazer algum trabalho, para ser home care, enfermeira de home care, ou agora como doula da morte. Então, quando eu acompanho esses pacientes, eu sempre disse: ó, calma, dá um tempo.
Não precisa agora, vamos desligar, vamos tirar, vamos... Não, não, calma, calma. Não precisa ter pressa. A gente já teve pressa para mantê-lo vivo, mas não precisa ter pressa, tenha calma. Né? Assim, é como vamos fazer um momento de silêncio mesmo, em memória àquela pessoa que está ali. E eu, se precisa cortar unha, eu corto unha. Eu dou banho nos meus pacientes falecidos, eu dou banho. Né? Então, eu faço barba, né? Eu procuro deixar da forma mais palatável e agradável para aquela família receber aquele seu ente querido que está indo embora, que fez a passagem, que morreu, como queiram falar. Entendeu? É uma pessoa, é um indivíduo. E se respeitamos os vivos, por que não os mortos? Né? Então, essa é a minha visão perante aquele que morreu. Joia, joia. Como é o nome, né? Vamos falar um pouco técnico. Como que é o nome desta área, né? Chama-se tanatologia. Tanatologia, olha aí. Tanatologia, de origem grega, thanatos ou thanatos, né? O deus da morte, e logia, o estudo. Então, estudo da morte. Toda a sua implicância social, espiritual, individual, né? Tem a questão teológica, tem a questão filosófica, então a gente abrange todas essas questões, como a morte é vista, né, em todas as sociedades, é um estudo que estuda todo esse contexto. Né? A gente vai se aprofundando e vai entendendo por que hoje se tem medo da morte, principalmente dentro da nossa cultura ocidental. Né? A cultura oriental já não é assim, eu sou encantada. Eles veem a morte como algo que faz parte realmente do viver, e dentro da visão que eu também tenho é o coroamento, porque é algo, ninguém nasce por você, ninguém morre por você também. É verdade. Então, como o nascimento é algo ímpar, individual e intransferível, a morte também é. Né? Dentro dessa ciência, existem, então, outros profissionais que trabalham também, né? Sim. Não, você está na área de enfermagem e também aí entra na área da psicologia, mas existem outros, teólogos, né? Sim, sim. Nós temos assistentes sociais, nós temos os próprios médicos que estão se abrindo muito para essa questão, né, também, e aí a gente vem subindo também outra temática e outro estudo que é o de cuidados paliativos, que está muito atrelado, caminha muito, né, lado a lado, com o surgimento da tanatologia e de cuidados paliativos, né. Nós temos a própria psicologia, a enfermagem, dentro a própria nutrição também, né? Por quê? Porque a gente tem um entendimento, tendo como base principalmente a medicina oriental, de como alimentar aquele que está partindo. Porque muitas das vezes os familiares eles ficam assim preocupados, né, e angustiados. Mas ele não quer comer mais. Precisamos dar vitaminas e tal. Mas o organismo é tão sábio, que ele na hora que está dizendo, olha, tá chegando a minha hora de ir, então não precisa me alimentar com tanta bagagem assim, para que o meu término seja feito de uma maneira mais tranquila. Não é que você vai deixar o paciente sem comer, não é isso, mas é uma alimentação mais branda, mais diferenciada. Né? Muitas das vezes é muito soro, e você acaba encharcando aquele paciente, aí o termo técnico ele fica edemaciado, que é inchado, isso também dificulta e torna doloroso o momento de morrer, entendeu? Então a gente trabalha uma equipe multidisciplinar, né, que vê todas essas questões que estão implicadas no momento do morrer. E tem, buscando caminhos, né, técnicas para que essa passagem seja confortável, mas também envolve os familiares, não é isso? Eu vi como você falou o seu carinho ali pela pessoa, mas também você falou, eu quero entregar, né, aquele ser humano ali à família, né, assim como se entrega o bebê. Então, dentro da sua área também você pensa nos vivos, né, os que estão em volta ali daquele momento. A gente pensa por quê? Né? Só fazendo um parêntese, outros profissionais que também trabalham com essa temática são os antropólogos, sociólogos, os filósofos, teólogos, estão todos, né, dentro desse contexto. E no hospital, o teólogo, o capelão, está muito ligado com a gente, trabalhando junto. E voltando para a família, o que a gente percebe? Que muitas vezes, vou contar uma experiência sem dar nomes, né? Eu vivenciei como profissional e como amiga. Cuidando de um senhor que já estava com câncer, fase terminal,
E um certo momento ele chegou e disse, estava internado, faleceu no hospital, e ele disse assim, teve um momento de lucidez e ele falou assim, minha hora chegou. E os familiares que estavam né, em redor do leito e perto dele, se desesperaram e quiseram dizer, não, 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 que isso, você ainda tem muito tempo aqui com a gente e tal. Mas a nora dele olhou para mim e fez assim com o dedo, né, perguntando, é isso mesmo, Claudinha? E eu só fiz assim e ela entendeu. E eu iria ficar com esse paciente, né, esse amigo, não vou nem dizer paciente, cliente, esse amigo, ia passar a noite. E aí a esposa me pergunta, Claudinha, ele não vai morrer, né? Aí eu falei para ela, olha, né, dona, né, carinhosamente, essa noite ele não vai morrer. Cláudia, mas como é que você teve né, a audácia de dizer que aquela noite ele não ia morrer? Porque faltava o consentimento da família para ele morrer. E aí eu disse para ela, essa noite ele não vai morrer. E fiquei com ele à noite, quando a enfermeira veio ao quarto, disse que a equipe médica estava querendo fazer um procedimento muito invasivo. Eu conversei com ela, né, em relação a profissional para profissional. Falei assim, vai reverter o caso dele? Né, essa cirurgia, vai reverter? Ele vai voltar para casa, ele vai ficar são? Né? Pelo contrário, ele vai ficar mais limitado ainda. Então, eu não posso tomar essa decisão pela família, mas eu vou comunicar à família. E a filha ligou para mim, a filha é psicóloga, ela ligou para mim para saber como o pai estava, eu dei toda, né, as diretrizes, falei tudo o que estava acontecendo e tal, e falei com ela, agora eu vou falar com você de profissional para profissional, enfermeira para psicóloga. Querem submeter seu pai a esse procedimento, com essa intenção, e nós sabemos que não vai reverter o quadro dele. Agora, como amiga para amiga, o que você quer para o seu pai? E contei o que foi que aconteceu. Seu pai hoje teve uma memória, uma melhora, ficou lúcido por uns momentos e disse, minha hora chegou. Seu pai está esperando uma permissão de vocês para poder morrer. E aí? Ela chorou muito, choramos. Ela falou, eu vou conversar com meu irmão, com minha mãe, com todo mundo. Terminou o plantão, fui para casa de manhã, já com o celular a postos, porque eu já sabia que alguma hora a notícia ia chegar. E o que aconteceu foi que o filho, tomando ciência né, de tudo, chegou na cabeceira do pai e disse, pai, pode partir, pode morrer. Vai tranquilo, porque minha mãe vai ficar bem, minha irmã vai ficar bem, eu vou tomar conta de tudo e de todos. Um pouco tempo o pai fez uma parada, reverteram. Quando ele parou novamente, o filho disse, deixe meu pai ir em paz. E a gente precisa estar atento a essas questões para poder conversar com a família. Olha, quando você vê com a pessoa, está no momento realmente de morrer, mas não faz a passagem, não morre, não põe um ponto final, alguma pendência há. Ou alguma pendência com família, com amigo, seja quem for, ou uma autorização. E aí, quando você dá essa autorização, e foi o que aconteceu. E aí me ligam, Cláudia, volta para o hospital, pai morreu, e a gente volta e dá todo o apoio, e fica com a família até o final, né, participando do velório, sustentando, e estando ali. E depois, quando é feito o sepultamento, você ainda continua, né, dando a assistência que for necessária, até que a família se encaminhe dentro da sua perda, mas de uma forma mais equilibrada. Né? Um bom livro de exemplo disso é uma história verídica, é O Pequeno Médico. É uma mãe que conta a história de um filho de 12, 13 anos, em que ela teve que dar permissão para o filho morrer. Tipo, vai, meu filho. Ele disse, mãe, eu não aguento mais lutar. Estava com câncer. E eu falei assim, eu não aguento mais lutar, porque já estava lutando por ela, não por ele. Por todos os outros, não por ele. Quando a mãe deu a permissão, ele foi. É interessante, né? Dizer adeus não é fácil, né? Você está até falando aqui, estou até me emocionando nessa história. Mas dizer adeus é uma forma, né, de expressar amor, né? Quando você abre mão do que você quer em benefício daquela outra pessoa. Então, essa questão de você liberar a pessoa, né? Deixar a pessoa partir é uma grande, dolorosa, mas eu acredito uma grande expressão de amor, né? Com certeza, porque muitas das vezes, quando a gente
eu fui desenvolvendo esse olhar com o passar do tempo, né? Quando você vê um familiar, um amigo, seja quem for, naquela necessidade de que mantenha viva por qualquer jeito, de qualquer forma, por quanto tempo for, pode procurar que alguma pendência essa pessoa tem com aquele que está partindo. Então você precisa, é por isso que eu digo que é um trabalho multidisciplinar, porque vou falar quanto enfermeira e quanto doula, né? Uhum. Quando você percebe, você não é psicóloga. Então você conversa com a pessoa, relata com o psicólogo e ele vai fazendo essa ponte, entendeu? Uhum. Por que hoje eu estou fazendo curso de psicologia? Comecei a fazer há uns anos atrás, assim que terminei a enfermagem, quando fui fazer psicologia, fiz 1 ano e meio, mas tranquei a faculdade para crescer na enfermagem. Por que hoje eu retorno para a psicologia? Porque o meu fazer enfermagem já estava sendo insuficiente. Eu já estava entrando na área da psicologia. Porque o meu apoio já não era mais só o apoio físico. A minha assistência já não era mais somente a física. Eu estava lidando com medos, com inseguranças, com a emoção. E fazendo esse tipo de levantamento para poder proporcionar um momento mais tranquilo, né? Tanto para o paciente quanto para o seu familiar que estivesse envolvido. Aí eu falei, não, está na hora de voltar para a psicologia, porque agora eu vou ter um respaldo né, profissional, uma autorização de um órgão para poder fazer isso. Só que nesse meio tempo eu descobri doula da morte, que é uma nova profissão que está surgindo. Nós temos a doula de vida, que acompanha gestantes no pré-natal, e temos agora a doula da morte, que acompanha essas pessoas. O ideal seria, assim que recebessem um diagnóstico de finitude, de uma doença terminal, né, não deixar se agravar tanto, para poder fazer todo esse trabalho de conscientização do paciente, da família, dos amigos, onde o paciente pudesse dizer eu quero uma morte na minha casa ou no hospital, eu quero que toque tal música, eu quero a presença de tal pessoa, eu quero que tenha um incenso ou não. Então a doula ela faz esse outro papel, esse outro olhar, né? E eu vejo assim, para mim, é a que liga, é a que segura na mão de quem está partindo e segura na mão da morte e faz essa conexão, mas juntando também aqueles que estão em redor, onde todos são atores, mas principalmente aquele que está morrendo, dando autonomia, tomada de decisão para aquele que está morrendo. Muito interessante você falando sobre isso. Eu tive uma experiência, né? Um senhor, um amigo nosso aqui há muitos anos, ele contraiu câncer e o câncer estava avançando. E sempre a gente ia jantar, almoçar com ele, e num jantar ele começou a falar: olha, eu gosto tanto dessa música, você conhece essa música, né? E como eu sou pastor, né, e pastor da família, ele era americano, e ele começou a me... E eu, no momento, eu pensei que era apenas uma conversa, né? Ah, eu gosto dessa música. Depois eu fui ouvir a música, eu vi que ele estava me indicando o que ele gostaria de ter no culto fúnebre dele, na celebração. Aqui a gente chama celebração da vida, né? Então, ele foi me dando assim os elementos, não de uma forma clara, né? Porque eu entendi que também a conversa, eu não puxei uma conversa muito direta, nem ele puxou, mas depois eu entendi que era ele colocando os últimos desejos, o que ele gostaria. E ele falou: eu gosto desse versículo da Bíblia. Eu fiquei, legal. Eu prestei muita atenção, porque eu vi a situação dele, mas depois, assim, como se caiu a ficha, né? Opa, caiu a ficha, né? E uma profissional nessa área, né, da morte, né, ela faria esse papel, né? Até exatamente, conectando com o tutor, né, o líder religioso, conectando com o psicólogo, né? Porque às vezes esses profissionais eles têm uma demanda muito grande e eles precisariam de alguém que traduzisse ali o desejo daquele que está partindo, assim como também da família, né? Exatamente. Ela faz essa ponte, né? Ela vai tecendo esse tear dela, né? Ela vai tecendo essas ligações, porque não é como você mesmo falou, não é um tema fácil, não é uma conversa que a gente tem, deveria, mas não é uma conversa que se tem numa mesa de bar, num restaurante, ou a mesa em casa mesmo, tomando um café.
né? É A minha verdade. família era considerada uma família tipo família Adams, porque em casa eu sempre conversei com os meus meninos e minha filha sobre essa temática, né? Uhum. Nasci em lar adventista e quando tinha que estudar as histórias bíblicas com os meus filhos, eu me lembro que no momento em que falava sobre a ressurreição de Jesus Cristo, eu levei os meus filhos para um cemitério para podermos estudar sobre essa temática. Experimentar o lugar da morte para experimentar o poder da ressurreição, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você tem essa temática como tema de conversa mesmo, né, é algo natural, fica mais fácil. Mas quando não se tem, você tem que ir comendo mingau pelas bordas, porque não é uma coisa agradável se eu já não tenho o costume de olhar para mim como um ser finito, de repente receber o diagnóstico de uma doença terminal em que o atestado de óbito chegou logo, entendeu? Porque quando Uhum. você recebe um diagnóstico desse é um atestado de óbito, antes Sim. de você fechar os olhos. Então Uhum. você abruptamente tem que ser chamado para a realidade e dizer, opa, eu vou morrer. Se eu não tenho essa visão de mim como ser finito, eu preciso primeiro começar a desenvolver. E é justamente isso que a doula vai fazendo, né? Ela vai conversando, à medida que a pessoa vai trazendo informações, ela vai conversando no tempo da pessoa. E aí a gente trabalha também a possibilidade de deixar memórias, é um álbum, né? É criar um legado. É um Ah, álbum que legal. você quer criar para cada filho, é um vídeo que você quer deixar gravado, é uma música. Tem um vídeo que está sendo muito procurado na internet, que é, se não me engano, é na Irlanda que acontece. Ele era um comerciante muito animado, festeiro, brincalhão, e que quando morre, no momento que estão descendo o caixão, soltam uma gravação. E ele fala: Ei, peraí. Peraí, para! Aqui, abre a porta! Aqui tá frio, aqui tá escuro e tal. E ele, no momento em que ele está sendo enterrado, ele brinca e dando Uhum. a permissão, olha, morri, mas vivam com alegria, porque eu também fui alegre. E ele Uau. quis, foi a maneira dele deixar o legado dele, permitindo aqueles que vão continuar aqui de viverem, que muitas das vezes no processo de luto, o enlutado ele diz: eu não posso sorrir, Uhum. eu não posso viver, não, eu não posso sair porque tem tanto tempo que, né, que eu perdi meu pai, que eu perdi meu marido, que eu perdi meu irmão, então eu não posso. E não, as pessoas vão falar de mim, como é que você está recebendo alguém, como é que você está fazendo uma festa, mas a vida continua e cada um tem o seu momento e o seu tempo de vivenciar esse luto. E essa é uma função da doula da morte também, trabalhar o pós, entendeu? O É. que vem após com aqueles que ficam. Interessante, você falou da questão cômica, né, no velório, né? Aqui nos Estados Unidos, nas experiências que eu tive de velórios, né, de sepultamentos e tudo, é muito interessante, porque tem a parte, eu falo no universo cristão, né? Tem a parte do Uhum. culto, né? Ali as músicas, a mensagem, o versículo, as pessoas mais queridas dão uma palavra, os filhos, ou o marido, a esposa, mas depois há um momento que abre, normalmente ou faz mesmo no templo, ou se faz num jantar, no almoço, porque sempre se oferece uma comida, muita comida, e ali os amigos, né, os parentes, eles vão contar histórias, e a maioria das vezes são histórias engraçadas. Então, na primeira vez que eu fui, foi assim, foi chocante, mas foi aliviante, porque é o que você falou, dá permissão para a gente continuar vivendo, né? O desejo daquele que partiu é que a gente continue vivendo. Uhum. Não é? Ele não quer levar a gente com ele, porque é uma experiência única, né? Então é muito, muito interessante, né? Essa perspectiva, como eu vejo aqui, como eu experimentei aqui nas celebrações, né? De cristã, essa Uhum. coisa. E é tão engraçado que amigos de escola contam história, é, amigos, colegas de trabalho, e normalmente são histórias que fazem a gente rir e que fazem a gente chorar. Me lembra uma cena do filme O Vendedor de Sonhos, né, do livro do Augusto Cury, que foi transformado em filme, em que ele está num velório e as pessoas começam assim a chorar e tal. Ele fala: Não, 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 como assim?
qual é a memória que você tem do seu pai? Pergunta para uma criança, para o filho, e aí as pessoas vão comentando e vão lembrando, e ele falou assim, o momento do velório não precisa e não deveria ser um momento drástico, porque é o momento em que, como você mesmo falou, de celebração da vida e da memória daquele que foi. Então celebrem a vida que ele teve, né? Faça jus à memória dele dessa forma alegre. Não é que você não vá chorar, não é que você não possa chorar, não é isso, porque também é dor. A gente está perdendo alguém que a gente ama está indo embora. Mas o que ele deixou de bom? Quais foram as memórias, né, alegres e que ele deixou, que a gente pode estar rememorando? Não precisa ser trágico dessa forma, né? Desesperador, não precisa ser assim. Legal. Você falou que levou seus filhos no cemitério. Eu vou confessar uma coisa para você e para você que está nos assistindo. Gente, olha que papo super maneiro. Se você tem alguma pergunta nessa área, você pode se conectar aí com a Cláudia, né? Ela está no Instagram, ela está fazendo vários aí vídeos falando sobre o assunto. Ou deixe seu comentário aqui, a gente vai tentar voltar e responder para vocês aí alguma dúvida. É um tema muito interessante. É um tema que todos nós lidamos constantemente, né? Então, mas eu vou confessar para você, viu, Cláudio, para o pessoal. Teve uma época na minha adolescência que eu fiquei um pouco em crise existencial, né? O sentido da vida, o que é vida. E aí eu fui para o cemitério, né? E eu tinha lido lá que Salomão disse que há mais sabedoria no velório do que na festa, né? E eu fui para o cemitério e comecei a ler ali, né? O que estava escrito em cada túmulo. E ali é muito interessante quando a gente consegue lidar, né, com isso, porque eu saí daquele cemitério com vontade de viver. E eu fiquei pensando, o que vão escrever ali no meu túmulo? O que eu vou deixar escrito, né? Eu quero viver. Um dia eu vou estar aqui, meu corpo vai estar aqui. Mas enquanto não, eu não vou apressar, não vou deixar de viver, né? Que às vezes a gente perde o sentido da vida e a gente quer que a vida termine rápido, como se isso resolvesse o problema, né? Então, foi muito boa essa experiência. E eu sempre falo com algumas pessoas, depende da crise, falo, visita o cemitério lá um pouco, pensa na vida, porque um dia essa vida vai terminar. Então, é preciso que dá sentido a essa vida. E se você está assistindo aqui, de repente você está sem sentido, passando por algum problema, pensando em até acabar com a sua vida, né? Eu quero dizer para você, olha, busque ajuda, não fique sozinho nesse sofrimento. Às vezes é algo químico dentro de você que está fazendo isso, às vezes é algo emocional, então busque ajuda. Às vezes é algo espiritual, então busque ajuda espiritual, emocional, médica. Não fique com esse sentimento e não termine a sua vida antes da hora, né? Não faça isso. Né? Jesus já morreu para a gente não precisa morrer, gente precisa viver, certo? Exato. Então, depois desse pequeno comercial, voltando aqui. Cláudia, a pandemia, né, ela acelerou muito esse processo da gente lidar com a morte, né? Foi algo assim tremendo. A gente perdemos conhecidos, amigos e tudo. E até no processo também do velório, né? O processo de luto foi interrompido. Eu vi um amigo meu, pastor, ele celebrando um culto fúnebre e ele estava de máscara e estava com a Bíblia e estava numa situação, eu falei, ele é um herói, e fora o peso emocional que tinha, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, como você vê aí a pandemia e a relação nossa como sociedade, como indivíduos com a morte? Olha, no começo da pandemia, eu vendo as notícias, né, e um amigo me mandou até um artigo, uma reportagem de uma enfermeira aí dos Estados Unidos em relação a ter que escolher quem vai para o respirador e quem não vai, aquela angústia toda. Eu parei e eu falei assim, gente, a morte está dando um recado para a gente não está querendo ouvir ainda. Né? Eu vejo que a pandemia, ela veio, de fato, esfregar, é essa palavra mesmo, a nossa finitude no nosso rosto. Dizer, olha, não adianta, vocês são mortais, vocês vão morrer. Independe. E a pandemia ainda foi pior porque ela independe. Você tem condições financeiras, se não tem condições financeiras, porque chegou uma hora que, ó, tendo ou não tendo, vai morrer. Né? Então eu vi a pandemia chacoalhando a humanidade para acordem.
vocês vão voltar para o pó, porque do pó vocês foram feitos. Então acordem, baixa um pouco, sabe, o nariz, desce do pedestal, põe para fora a soberba, Uau. olha para o teu irmão como uma extensão de você, desenvolva o amor ao próximo, tenha empatia, procure calçar o sapato do outro, ande a primeira, segunda, terceira, quarta milha, sabe? Suportai-vos de fato, pratiquem isso, Uhum. pratiquem o amor. Isso foi a leitura que eu fiz e faço até hoje da pandemia, né? É um chamado assim, acorda, tipo Ana Maria Braga, acorda menino, né? Acorda para a vida, acorda, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. Então, assim, a gente precisa viver o hoje, planejar para o dia seguinte, sim, Uhum. mas a gente precisa valorizar o que a gente tem hoje. A gente precisa valorizar quem temos hoje. Essa é a leitura que eu faço da pandemia. Né? Legal. Eu vejo a pandemia também como uma grande classe, né? Uma aula que a Exato. gente precisa aprender. Eu estou um pouco frustrado que eu vejo que muita gente não aprendeu ainda, né? Essa questão É, que você falou da humildade, né? Como somos seres finitos, né? Como pessoas queridas estão aqui e daqui a pouco não estão mais, e muitas vezes a gente perde a oportunidade de elogiar, de viver, de amar, né? Às vezes a gente discorda, briga por coisas tão temporárias, né? Tão ridículas. Então, mas que legal. E esse processo, né? Porque a gente enfrentou muitas mortes num curto espaço de tempo. Como você vê assim que impactou essa questão nossa relação com a morte? o que eu vejo é que nós passamos a vivenciar o que a gente chama hoje de luto coletivo, Uhum. né? Porque eu entro em luto por aquele meu particular que foi, mas eu também entro em luto por aquele do vizinho, eu entro em luto por aquele da televisão. Aí a gente pode colocar não só os atores, mas quando começam as reportagens, morreram tantos nos Estados Unidos, morreram tanto não sei aonde, morreram tanto, por um mesmo motivo, por um mesmo agente. Então a gente começa a se condoer e a se enlutar por nós e pelos outros. Então, hoje eu vejo que nós estamos, a sociedade como um todo, a nível mundial, está num processo de luto coletivo, né? E que nunca se fez tão necessário um profissional da área de saúde mental como agora, para poder Verdade. lidar com essas situações. Por quê? Porque assim como a pandemia veio trazer a consciência de finitude, de terminalidade, né? Veio trazer a impossibilidade dos ritos fúnebres, dos ritos que a gente precisa para fechar um ciclo. Todo ciclo ele tem que ser fechado. Um bebê, para nascer, ele tem que fechar o ciclo de gestação. Uma Uhum. criança, para poder começar a andar, ela tem que fechar o ciclo de engatinhar, e assim você vai primeira infância, segunda infância, até, né, a adolescência, adulto, enfim, idoso. Então, nós vivemos em ciclos. E para um ciclo acontecer, necessariamente, eu preciso que o outro se feche. Quando isso não acontece, lá na frente eu vou ter problemas em que eu vou ter que voltar aqui para fechar esse ciclo que ficou em aberto. E é isso que acontece com o luto na pandemia. Nós não estamos tendo, agora de uma forma menos, né, Uhum. agressiva, mas nós não estávamos tendo oportunidade de fechar esse ciclo. Nós não estávamos tendo oportunidade de ver os nossos mortos, de estar com eles, de ir para uma capela, de velar em casa, como é costume em alguns interiores. Então, Uhum. de concretizar. Nesse momento, a gente precisa do concreto, de concretizar a morte para poder continuarmos a nossa vida. E isso trouxe muitos transtornos, né? E adoecimento mental mesmo e físico, porque como é que foi? Como é que ele estava? Quem cuidou? Será que cuidou? Será que era meu pai, minha mãe, meu irmão, seja lá quem for, que estava naquele saco mesmo? Só duas, Uhum. três pessoas, né? Então, isso foi o auge pior da pandemia, né? Eu vejo que perder muitos foi muito doloroso, mas não poder vivenciar os ritos fúnebres foi mais ainda. Mas aí nós entramos com a tecnologia a nosso favor,
né? No dia 11 agora de agosto, no Senado foi aprovado a lei, deixa eu ver aqui, 2.136, projeto de lei, em que é permitido se fazer videochamada, seja em UTI, seja em enfermaria, seja em quarto, o que for, para aqueles que estão internados. Então, isso já torna, eu não posso ir presencialmente, mas eu vou através de uma videochamada. Então, isso minimiza o sofrimento, né? Eu tive a experiência de poder participar do velório de uma pessoa muito querida, que eu considero ainda hoje, né? Porque morreu, que deixou de ser, para mim, um segundo pai. Eu morei em Maceió há muitos anos e o Silas, nossa, com a família, me acolheram, né, quando lá eu estive, e ele faleceu de Covid, há meses atrás, e assim, poder participar do velório dele aqui do Rio de Janeiro, onde moro, e a família e todos os amigos lá em Maceió, para mim, foi de muita importância. Então, isso é um benefício que a tecnologia traz e que hoje nós podemos fazer com respaldo de lei, né? Aquele que está no hospital tem direito à sua videochamada, e você poder fazer uma videochamada, né, via Zoom, você poder estar transmitindo ao vivo o velório, poder falar e dar as suas homenagens finais para aquele que você tanto ama. E nós temos no Instagram, vou citar esse que é o que eu conheço mais, que é o Infinito, mas existem outros projetos, que você tem o memorial, um rito funeral virtual, que você pode fazer póstumamente. Como, né? Você marca uma data, e aí você chama amigos, você chama os familiares, né? E você, ainda que a pessoa não esteja ali, mas você vai homenagear aquela pessoa. Então você tem a oportunidade de chamar um tio para falar do irmão que faleceu, né? Alguém cantar e tal, e esse momento você ser um momento mais íntimo, ainda que na distância, né? Então a gente está vendo a tecnologia podendo ajudar a minorar essa questão do luto, que a gente poderia... Hoje não se fala mais em luto patológico, a gente fala em luto complicado, que é quando você não tem a oportunidade de vivenciar esse processo de uma forma adequada, e aí lá na frente você começa a transformar essa dor emocional em sintomas, em dor física, né? Então a tecnologia, ela veio nos ajudar nessa função também, de prevenir um luto complicado, né? Tem um outro vídeo que está muito vinculado aí nas redes, que é de uma mãe coreana, em que foi criado um avatar da filhinha dela, e ela já tem 4 anos que a filhinha morreu, e a saudade muito grande, e aí criou-se um avatar da filha. É doído de ver, a gente chora, porque você vê aquela mãe interagindo, quem está de longe vê a mãe interagindo com nada, porque ela está com a máscara, um óculos e tal, mas a mãe está interagindo com aquela filha. Mas, Cláudia, isso é muito macabro, depois de 4 anos, mas é necessário para ela. Por isso que eu digo, luto é muito particular. Pessoal, exatamente. É muito pessoal. Quanto tempo o luto dura? Eu digo que a vida inteira. Enquanto eu viver, eu vou ter o luto da minha mãe. Tem dias que eu vou ter saudade mais forte, tem dias que vai ser uma lembrança boa que eu vou rir, mas tem dias que eu vou chorar. Eu vou estar em luto pela minha mãe até o dia que eu fechar os olhos. Né? Diz alguém, né? Se houve amor, existirá saudade, né? Exatamente, exatamente. Né? Então eu vejo que a tecnologia, ela vem nesse momento também facilitar esses fechamentos, né, que são necessários. Legal, gente, nós vamos tentar colocar aqui na descrição todos esses vídeos e também essas sugestões que a Cláudia tem dado, para que você que está passando por algum momento, né, ou para você que ajude alguém, né, nesse processo aí de lidar com a morte. E agora a Cláudia já entrou na questão da tecnologia e da morte. Vamos chegar junto. Cláudia, eu achei interessante você falar sobre essa plataforma que oferece aí um tipo de celebração, né, de ritual, de passagem virtualmente. Você aconselharia pessoas que não tiveram a chance de fazer isso, mesmo agora, depois de algum tempo, fazer para poder se sentir assim, olha, nós fizemos, esse ritual, mesmo ele distante do fato da morte, ele ajuda nesse processo?
Ajuda, porque quem é o ator nesse processo não é, vamos supor, você perdeu alguém e me procura para assessorá-lo nesse ritual fúnebre virtual. Aí eu vou perguntar, Romo, o que você quer? O que você me fala da pessoa que morreu? Ah, foi minha mãe. Como ela era para você? O que ela tinha de especial? E você vai me dizer, assim, ok, como é que você gostaria que ela fosse homenageada? Então é você quem vai construir a homenagem. Então você é o ator. Quem mais você gostaria que participasse? Aí você chama um irmão, você chama um cunhado, você chama um primo, você chama amigos. De que forma você gostaria que essas pessoas homenageassem? Então, assim, não é aquela coisa, eu tenho somente meia hora. Não. Você vai fazer a homenagem no tempo que você quer, na duração que você quer, da forma que você quer, com todos podendo falar e participar. E é você, com todos esses atores, é quem vão dar vida a essa celebração. Então, todos podem participar. Então, a gente vê que são várias pessoas que vão poder fechar o seu processo de luto com relação, nesse exemplo aqui, né, à sua mãe. Eu percebo que muitas pessoas que eu já conversei sobre esse assunto, eles pensam, mas a gente vai sofrer, né? E pela nossa conversa, eu chego à seguinte conclusão: é melhor você sofrer agora, né, nesse processo de ritual, do que essa dor ela surgir lá na frente, no momento em que você não vai ter como. Às vezes você não está nem preparado, né? Ela vai surgir num momento inapropriado. Então, seria. É difícil, né, apagar a luz, mas Sim. é melhor você apagar a luz quando sai do quarto do que você, quando está fora da casa, ter que voltar para dentro da casa e apagar a luz. Não sei se tem sentido a minha ilustração, mas... Não, fez todo sentido, é isso mesmo, né? Porque, assim, quando a gente não trabalhou o processo do morrer para quem vai e para quem fica, e ainda ficam pendências, é mais complicado, né? Porque, vamos supor, eu perco minha mãe, brigada com ela, e eu não dei perdão, não pedi perdão, e agora minha mãe não está aqui, eu não posso mais fazer isso. Vai ser muito mais trabalhoso fazer nessas situações. Mas, ainda assim, é melhor fazer do que, já morreu mesmo, pedir perdão, deixa. Vai, não quero fazer mais nada, não, enterrou, pronto, acabou. Lá na frente, isso vai voltar. E normalmente volta em momentos difíceis da vida, né? Exatamente. É a morte de alguém, o diagnóstico de alguém, ou seu mesmo, que de repente abre aquela ferida aqui lá de trás que não ficou cicatrizada. Aí você vai ter que lidar com duas situações, né? 2 lutos. Então, a gente respeita quem não queira fazer, né? A gente respeita, mas seria melhor que fizesse, né? Porque às vezes, por exemplo, se é um sepultamento em que não dá para esperar. Né? Eu estou falando dentro desse contexto de pandemia. Não dá para esperar, tem que ser feito, o filho não vai chegar, o outro não teve como conseguir passagem, enfim. Mas temos que fazer. Então faz com quem está aqui. E abre-se oportunidade para que aqueles que não puderam estar, ainda que de uma forma virtual, possa, né, expressar seu amor e fechar o seu luto. Né? Há algumas ferramentas hoje de tecnologia que você tem usado dentro do seu trabalho, ou que você tem visto pessoas usando? A que a gente tem mais usado ultimamente, e agora graças a essa sanção, né, do projeto de lei, é a videochamada, porque dentro de hospitais fica difícil, né, a gente tá trabalhando de uma outra forma, né? Então aqui é a que a gente tem usado mais. São essas. Você também tem usado, por exemplo, as redes sociais, né, o seu perfil no Instagram, para conversar sobre esse assunto, né, gente? Olha, tecnologia e morte. E o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos usando ferramentas tecnológicas, né? Eu estou aqui na Califórnia, a Cláudia está no Rio de Janeiro, cidade linda. Cláudia, sabia que eu sou goioca? Eu sou goiano e carioca, porque minha esposa é carioca, eu recebi cidadania do Rio de Janeiro, viu? Olha, e minha mãe goiana. Então a família da minha mãe toda também sou. E mineira. Então, gente, o que nós estamos fazendo é usando tecnologia para falar sobre um assunto
difícil de conversar, mas muito importante. Não é porque às vezes a gente pensa que coisas difíceis não são importantes. A maioria das coisas difíceis são as mais importantes. A morte é algo, né, que nos acompanha desde sempre, né, desde após o Éden, nos acompanha. E é algo difícil de passar. É difícil para aquele que parte, né, pelo processo, e é difícil para nós que ficamos. Estamos usando aqui tecnologia para falar sobre isso. E, Cláudio, você no seu perfil, você fala sobre isso, né? Você tem falado. Falo. Eu tenho uma conta no Instagram que é @thanatospsique, @thanatospsique, em que eu faço postagens, já fiz lives, né? Estamos para voltar a fazer. Procuro interagir com as pessoas, o que as pessoas querem saber sobre a temática. Gosto de trabalhar muito com música, por exemplo. Mês passado, as minhas postagens estavam todas embasadas em músicas brasileiras que falam sobre a morte. Então, qual é a música brasileira que te faz pensar sobre a morte? Né? E aí as pessoas participaram da enquete, eu fazia postagens cantando ou colocando a própria música tocada. Então eu estou sempre trazendo um pensador, um filósofo, um teólogo. Gosto muito de postar livros que eu leio muitos livros dentro da temática. E aí eu faço enquetes sobre livros, né? Dou dicas de filmes. Eu vejo que é a maneira que eu encontrei de usar a tecnologia a favor da divulgação dessa temática que é tão necessária, ainda que temida. E eu gosto muito da música do Gilberto Gil, na qual ele diz: não tenho medo da morte. Que as pessoas falam: Cláudio, mas você não tem medo da morte? Eu falo: não, eu não tenho medo da morte. Mas como Gilberto Gil, de morrer, sim. Por quê? Porque eu não sei como eu vou morrer. Essa que é a minha preocupação. Como será a minha morte? Quanto tempo vai durar? E quem vai estar comigo? Será que eu vou ter validado as minhas vontades? Meus filhos estão espalhados, né? Um em São Paulo, um em Maceió e a outra em Lisboa. Vai dar tempo de chegarem? Eu sempre falei que queria ser cremada, desde eles pequenininhos. Hoje eu já não sei se eu vou ser cremada, né? Porque eu participei de um ritual desse, do pai da minha amiga, e quando eu vi, eu não tinha visto ainda como era. Quando eu vi, não vi o corpo ser queimado em si, mas eu vi toda a cerimônia e tudo mais. E com 1 semana, 15 dias, eles voltaram para poder pegar as cinzas. Eu falei, gente, aí entra aquela questão, mas eu vou fechar o ciclo, vou ter que abrir de novo um ciclo que, poxa, né, vou ter que abrir. Aí eu falei, como é que vai ser para quem fica? Aí eu já não quero a cremação, não é por mim, é para quem fica. Será que eles vão conseguir lidar com isso? Para pessoas é tranquilo, pega as cinzas e joga no mar, como o outro pediu e tal. Mas para outros não, sabe? Voltar lá na empresa, pegar as cinzas. Para quem está ficando, isso é muito doloroso. Então, assim, estamos conversando. Como é que é isso para vocês? Como é que vai ser pegar as minhas cinzas para jogar no mar? Vai ser tranquilo? Sério? Mãe, vai ser. Ok, faremos. Se não, eu falo, ok, então vamos enterrar, vamos ver o que a gente faz, né? Então, eu vejo que é um momento em que a gente tem nas redes sociais de estar alertando sobre isso também. Né? Isso é usar a tecnologia a favor desse tema que ninguém quer falar, mas que é necessário. E é interessante, por exemplo, nós falamos de vídeos, né, de pessoas que você pode assistir, hoje você pode estudar usando a internet. Música, por exemplo, né, hoje você se levar uma orquestra dentro de um iPhone, dentro de um telefone, para tocar no momento da passagem da pessoa, no momento do memorial. Então, há várias ferramentas. Cláudia, a gente está chegando quase ao final, mas eu queria falar, e os problemas que a tecnologia pode causar nesse processo de luto? Você tem visto algumas situações que, em vez de ajudar, ele tem agravado, né, essa questão da morte? Eu participei de uma capacitação justamente sobre ritos fúnebres, né? Em que uma coisa foi pontuada, é quando você tem a banalização da morte, né? Aí a gente vê nas mídias a nível de telejornais, quando você começa aquela massificação da informação de que morreram tantos, e você não sai daquilo. Aí eu vejo que é a tecnologia de uma forma prejudicial, porque você vai afetar a psique de muitas pessoas que não sabem lidar com isso. E mesmo quem sabe lidar, chega uma hora que é cansativo, né? Você está sempre sendo
alimentado com essas informações. Então, assim, não vou dizer que a gente não dê a informação, mas tem outras coisas para serem faladas também. Chame para a realidade, mostre, mas, né, não precisa ficar o tempo todo em cima daquilo. E o que a gente chama também, que foi falado nesse curso, que são os cemitérios virtuais. Em que sentido? Em que você, às vezes, por questões um tanto quanto doentias, né, se é que eu posso usar esse termo, a alimentação de páginas daquele que já faleceu, mas de uma forma não positiva, de fechamento de ciclo, mas de estar sempre cutucando na ferida, fazendo sangrar, não só para si, como para aqueles outros que estão, né? Então, eu vejo isso como uma preocupação. Por exemplo, tive, né, um professor de dança judaica, dança israeli, nossa, fantástico, tem 1 ano que ele faleceu. E vira e mexe, eu uso a rede social, porque as contas dele, tanto no Instagram quanto no Facebook, não foram canceladas pela família. E quando eu tenho saudade de ouvir a voz dele, a risada dele, eu vou para lá. Isso é uma coisa positiva, né? Porque na formatação do meu celular, eu tinha a última conversa que nós tivemos, eu tinha tudo isso. E aí eu acabei perdendo tanto dele quanto do Silas, o meu segundo pai. Mas quando eu quero matar a saudade, rememorar a risada dele, eu vejo ele, né, eu ouço ele falando, eu pego o vídeo da gente dançando num festival na Hebraica que nós fomos aqui no Rio e em São Paulo de música, né, dança israeli, que nós participamos, e vejo a alegria dele. Isso é uma forma boa, né? Isso é uma forma boa. Mas quando você usa isso, você pode transformar isso num uso não saudável, quando você fica o tempo todo ali em cima, sabe, e não consegue viver sem estar ligado àquela pessoa que morreu e verificando e alimentando ou vendo as suas redes sociais. Isso aí é uma forma ruim, né? Essa pessoa que tem esse procedimento, ela precisa de ajuda, alguma coisa não ficou resolvida com aquele que morreu. Eu tenho visto também uma forma muito negativa, né, e tem a ver com essa banalização da morte, é quando algum personagem social, ele morre, e aí você usa a morte dele para os seus argumentos, né? Eu acho triste, porque, como eu falei para você, eu acredito que a morte é um momento sagrado, é um momento de se silenciar, respeitar aquele que esteve aqui, independente se era meu opositor, se eu concordava, ou se era meu inimigo. Há culturas, especialmente orientais, que eles respeitam até a morte do inimigo, né? É um momento de se parar. Muito. Mas há uma banalização, você aproveita todas as circunstâncias para que você amplifique o seu discurso, né? Isso. Eu acho isso muito negativo. O que você pensa assim sobre isso? Não só amplifica o discurso, como você colocou, como também para poder conseguir muitos likes, mais seguidores, né? Então, eu vejo isso como um desrespeito muito grande à memória de quem morreu e à dor de quem está ficando. Isso é um desrespeito muito grande. Isso é um mau uso da tecnologia, das redes sociais, das plataformas, seja do que for. Né? Porque você está lançando mão do sofrimento do outro, você está banalizando o sofrimento do outro para benefício próprio, em benefício próprio. Isso, não. Isso, para mim, é um desrespeito muito grande. Né? Como você falou, morreu. Independe de que partido era, de que religião era, de que cultura era. Você vai falar alguma coisa? Fala para confortar quem está ficando, mas não para agredir, mas não para se exibir. Nós estamos vendo muito isso em relação a esse conflito que está tendo no Afeganistão. Né? Muita gente postando, muita gente falando, mas qual o conhecimento de causa que se tem da situação? Para poder falar algo, para poder postar algo, para criticar A ou B. Eu não estou defendendo o que está acontecendo, mas é como fazer. Por que fazer? E para quem fazer? Entendeu? Eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente para usar. E sempre respeitar a dor do outro, né? A dor do outro não pode ser palanque da minha opinião. A dor do outro é a dor do outro.
E a gente pode use o seu palanque da sua vida para divulgar, não a dor do outro. Às vezes você pode usar até a sua Exatamente. própria dor, mas não a dor do outro. Cláudia, olha, poxa vida, muito obrigado por estar comigo aqui falando sobre tecnologia e morte, um tema muito interessante. Provavelmente a gente vai precisar voltar para conversar sobre isso, né? Você que nos assistiu, se você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma experiência, deixa aí nos comentários. Eu queria dar para você, Cláudia, as últimas palavras, você falar para como que as pessoas te encontram, né? E deixar uma palavra aí para a galera aí que está assistindo com a gente na Eclesia 2021. Antes eu agradeço o convite, né, e já me coloco à disposição para um novo encontro, uma nova conversa, porque eu vejo que esse tema ele não finda. Quanto mais a gente fala, mais pontos aparecem, né, para serem colocados, discutidos e falados, conversados. Então eu agradeço o convite mais uma vez e me coloco à disposição. E me encontram no Instagram, na Thanatos Psique, é o que eu mais uso, né? Facebook também, mas no Thanatos Psique é o que eu movimento mais. Então, vai ser um prazer ter vocês lá fazendo perguntas, conversando e tirando dúvidas e trocando ideias, né? Eu fazendo indicações e vocês também da mesma forma. E o que eu deixo para vocês é: vivam hoje, agora, cada minuto. Não deixa para amanhã ou para daqui a pouco para dizer que ama, para dizer que está com saudade, para dizer que o outro é importante, para dizer que sente falta, porque a gente talvez não chegue amanhã, ou o outro talvez não chegue também amanhã. A vida, ela é impermanente e inconstante. Então, vivamos o presente, que é o que a gente tem. O passado, a gente não muda. O futuro, eu não sei se ele chega. Então, vivamos agora. Então, vivam agora plenamente, sabiamente. Joia demais. Obrigado, Cláudia. Bom demais. Gente, então nessa sessão agora de morte e tecnologia, a lição maior é: use a tecnologia para promover vida, né? E para honrar aqueles que morreram, ajudar nesse processo. Gente, estamos juntos e conectados até que ele volte. Muito obrigado, Amém. Cláudia. Muito bom falar com você.